Bom dia, queridos. Abençoado já? Quer mais um pouquinho? Sempre é bom, né? Amém. Queria te convidar a abrir a palavra de Deus lá em João capítulo 5. João capítulo 5. Essa semana eu fui tomado por esse texto e eu fiquei meditando nele ontem também por muitas horas. E é um texto muito rico e que a gente vai procurar trazer uma mensagem que seja bem própria para nós nessa manhã. João capítulo 5, a partir do verso 1. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Deixa eu só fazer um adendo aqui, antes de continuar a leitura. Ler os evangelhos é muito interessante, porque você deve fazer o seguinte exercício, tentar entrar nessa história, né? Quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente precisa entrar nessa história. Ontem eu entrei tanto nessa história aqui, que eu vi tanta coisa a partir desse texto, e isso nos ajuda muito a compreensão e a interpretação do texto, ok? Então vamos tentar? Vamos tentar entrar nessa história aqui? Vou recomeçar a leitura. Depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas, e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesata, ou Betesda. Perto das entradas, estavam deitados muitos doentes. Estão enxergando os doentes aí? Muitos. Uma outra tradução diz uma multidão. Cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Estão vendo o tumulto? Da água mexendo? Quem vai se atirar primeiro? Entre eles havia um homem, que era doente, fazia... Repete. 38 anos. Doente. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Está vendo ele andando aí com a cama, embaixo do braço? Isso aconteceu no sábado. Por isso os líderes judeus disseram a ele: hoje é sábado, e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama neste dia. Lembram da mensagem da missionária poderosa Sônia Bassi? Né? Já temos o transfundo aqui. Os chatos de plantão estavam aqui também, para encher as paciências desse homem. Ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua cama e ande. Eles perguntaram: quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: escute, você agora está curado. Não peque mais, para que não aconteça com você
uma coisa ainda pior. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. Então eles começaram a perseguir Jesus, porque ele havia feito essa cura no sábado. Depois de ter ouvido a mensagem da Sônia, meu coração começou a arder por imaginar essas histórias. E aqui mais uma história de cura, e de fato a pregação dela serve de contexto para essa pregação aqui. Mas quando Jesus começou o ministério dele, lá em Lucas capítulo 4, depois que ele foi levado para o deserto e foi tentado, diz que Jesus voltou, entrou numa sinagoga, pegou o rolo da sinagoga como sendo um convidado para ler as Escrituras e falar sobre elas, e ele abriu as Escrituras, e ele leu o texto de Isaías 61, e Jesus diz: o Senhor me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, e me enviou para anunciar liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos, e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. E Jesus fecha aquele rolo, e ele diz assim: hoje se cumpriu essas Escrituras. Os milagres são um sinal de que a presença do reino de Deus está entre nós. Portanto, eles continuam acontecendo ainda hoje. Nós continuamos sendo os agentes deste reino que anunciam essa mensagem, essa boa notícia que liberta pessoas que estão cativas, oprimidos, cura cegos, paralíticos, enfim, este mesmo poder do reino age em nós hoje. Eu quero rapidamente compartilhar 2 testemunhos. Se eu não me engano, foi o ano de 2005. 14 anos já se passaram. Nós recebemos aqui na Manaim, assim aqui já na Manaim, uma menina chamada Alceni. Alceni era uma jovem aí de uns 20 e poucos anos de idade, 26 talvez, e ela era contato de alguém da Manaim, e essa pessoa começou a falar de Jesus para ela. Alceni tinha um problema de câncer, e ela já estava num quadro bastante avançado. Lembra dela, Lorena? Lembra? Ontem me veio a fisionomia da Alceni. Um dia eu fui com a irmã que estava conduzindo ela a Jesus, e a Alceni foi batizada. E nós então um dia fomos visitá-la. Eu estava indo para uma viagem em Foz do Iguaçu, e ela já estava num estado bem avançado. E eu disse assim: Senhor, o que orar numa situação como esta? Eu sei que o Senhor pode todas as coisas, mas eu sei que o Senhor tem uma vontade boa, agradável e perfeita para Alceni. E daí Deus me fez lembrar de um texto daquela cura do cego de Jericó. E quando Jesus chega para o cego de Jericó, Jesus pergunta assim para ele: o que você quer que eu te faça? Parece uma pergunta meio, desculpa a expressão, meio sem nada a ver, né? Como assim, Jesus? Hello? Você não está vendo, né? Porque eu não estou vendo, você está vendo, né? O que você quer que eu te faça? E enquanto eu estava indo para essa visita, ela morava ali na Cruz Machado, bem no centro, eu estacionei o carro e isso me veio à mente. Jesus falou: pergunta para ela, o que ela quer que eu faça para ela? E eu fui seguro, firme, né? Qual é a pergunta óbvia que você ouviria de uma pessoa? Eu quero ser curado. Mas não foi essa a resposta da Alceni. E a Alceni disse assim: pastor, eu quero que você ore para que eu mantenha a minha fé, para que Deus possa me ajudar e tirar as minhas dores. E eu estou em paz. E eu orei por ela. Daí eu viajei, fui a Foz do Iguaçu, estava num evento em Foz, e lá eu recebi a notícia que a Alceni tinha falecido. Ela tinha recebido já um grande milagre, a salvação em Cristo Jesus. Daí teve uma outra experiência que eu tive com o irmão Edson, esse bastante conhecido da igreja, esposo da Mariazinha. Mariazinha não está aqui hoje, aniversário do neto dela, pai da Marilza. Irmão Edson e Mariazinha sempre foram muito companheiros. E nós tivemos uma afinidade muito grande desde o princípio da Manaim, desde que eu cheguei aqui. E caminhamos muito juntos. Toda semana eles davam uma passadinha aqui, iam no meu escritório, a Mariazinha começava a falar, e o irmão Edson falava: Maria, para de falar, deixa eu falar um pouquinho, temos que ir embora, o pastor tem que trabalhar. Mas toda semana era assim, né, Wanda?
Tomávamos um cafezinho junto, conversávamos um pouquinho, o irmão Edson muito objetivo. O irmão Edson, daí eu não vou me lembrar o ano, ele teve um infarto bem violento, eles estavam na praia, se eu não me engano era a virada do ano, e foi toda uma sessão para socorrê-lo, e ambulância, e aquele agito de final de ano na praia, imaginem. Ele conseguiu chegar com vida até o hospital de Paranaguá, e lá então ele ficou em coma. Eu tinha descido junto com a minha família de férias, e eu ia visitar o irmão Edson todos os dias em Paranaguá, né? À tarde, no horário da visita da UTI, eu estava lá para visitar, entrar, orar com a Mariazinha e estarmos juntos. E ele, naquela posição, né, de total estado vegetativo, já com um quadro clínico bem complicado, já da idade avançada também. Mas um dia eu me lembro muito bem, eu estava dirigindo, indo para Paranaguá, ali naquela estrada das praias, e minha Bíblia do lado, e eu disse assim: Senhor, como que eu oro? O que eu peço? E na hora me veio aquele texto de Marcos, capítulo 16, a partir do verso 15. E Jesus diz: aqueles que creem em mim, estes sinais seguirão. E entre os sinais dizia o quê? Orarão pelos enfermos e eles ficarão curados. E Deus me falou assim: Ele é a sua ovelha, peça o que você quer. Eu disse: opa, gostei. Né? Então eu disse assim: eu vou orar por cura, eu vou orar para que ele saia dessa. E de fato isso aconteceu, depois de talvez um dia e pouco, começamos a receber a notícia que ele estava reagindo, voltou a viver talvez até uns 4 ou 5 anos ainda depois desta situação. E sempre muito firme, muito cheio de vida, muito de ânimo, né, no Senhor, e o irmão Edson então partiu no ano de 2013, também quando Cristina e eu estávamos voltando de uma viagem, nós estávamos para a Europa. No dia que nós chegamos, quando eu liguei o celular em São Paulo, fiquei sabendo que ele havia falecido e conseguimos chegar para o sepultamento. Mas são histórias da vida, quantas coisas o Senhor já fez, como o pastor Zé falou, né? Os milagres, eles são um sinal de que Deus é poderoso, que Ele está aqui, que Ele age, né? Mas muitas vezes nós não precisamos necessariamente dos sinais para continuarmos a nossa caminhada. Jesus faz uma pergunta para este homem aqui. E a pergunta que Jesus faz é: você quer ficar curado? Também uma outra pergunta sem noção, né? Você quer ficar curado? E eu queria que a gente refletisse um pouquinho, e a minha palavra está baseada, então, nesta pergunta de Jesus. Você quer ficar curado? É óbvio que essa não é uma pergunta sem noção. Essa é uma pergunta muito séria, que Jesus faz para aquele homem, naquele estado de 38 anos de enfermidade, de paralisia. Talvez essa não era a idade dele. Talvez ele tenha adquirido essa paralisia posteriormente, mas 38 anos sem andar. E depois a gente vai ver como esse diálogo continua. Mas algumas coisas interessantes aqui nesse texto, né? O Evangelho de João é um evangelho bem diferenciado dos outros evangelhos, porque Mateus, Marcos e Lucas contam um monte de milagres de Jesus, né? Contam muitos feitos que Jesus realizou com seu poder e tal, e é uma narrativa muito diferenciada. Quando você lê o Evangelho de João, você vê que são selecionados especificamente 7 milagres. O Evangelho de João é escrito para judeus, 7 milagres, esse número é um número importante, né? E o autor, então, no caso, possivelmente aqui o discípulo amado, né, João, o discípulo de Jesus, ele escolheu, pensa, que trabalho difícil esse, né? Em meio a tudo aquilo que ele viu Jesus fazer, ele escolheu 7 milagres. E este aqui é o terceiro dos milagres citados no Evangelho de João. O primeiro foi qual? Primeiro milagre. Transformar água em vinho. Só João conta esse milagre. Os outros evangelhos não falam disto. Mas o primeiro milagre é Jesus transformando água em vinho numa festa de casamento. O segundo milagre está no capítulo anterior, e isso vai nos indicar no próprio texto, a cura do filho daquele oficial, né, que está aqui no capítulo 4, né, de um funcionário aqui que é curado por Jesus. E esta cura deste homem, então, paralítico, acontece aqui no capítulo 5. O texto vai dizer que
Jesus havia ido para Jerusalém para uma festa. Jesus exerceu todo o seu ministério na Galileia. A Galileia ficava ao norte da Judeia. Era mais ou menos uma distância de 120 quilômetros para percorrer da Galileia até Jerusalém. E Jesus foi com seus discípulos a Jerusalém, o que era muito comum, as peregrinações nas festas. Possivelmente, esta era a festa da Páscoa. A segunda festa da Páscoa que Jesus já estava participando no seu ministério. Jerusalém apinhada de gente. Peregrinos de todos os lugares do mundo estavam ali. Judeus, prosélitos, homens piedosos, tementes a Deus, iam a Jerusalém porque Jerusalém tinha uma coisa meio zen, meio mística, né? Aquelas peregrinações que o povo faz até hoje, tipo Santiago de Compostela, Caminho de Fátima, sei lá, né? Aquela coisa, então o povo ia, né? Vamos lá, vamos para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Então você pode imaginar como estava esse tanque. Porque havia uma história aqui que dizia que esse tanque, diz ali existe um tanque que tem 5 entradas que fica perto do portão das ovelhas, né? Melhor traduzido, esse tanque não era um tanque pequeno não, era uma piscina, era um lugar enorme, era uma área de mais ou menos 500 metros quadrados, imaginou? 500 metros quadrados onde existiam 2 grandes piscinas, certo? E que haviam sido construídas anteriormente lá por Salomão com o propósito de purificação para todas as pessoas que iriam fazer algum ofício no centro e também no templo, e também para lavar as ovelhas que seriam oferecidas em sacrifício. Este tanque de Betesda estava muito próximo ao templo de Jerusalém. Numa distância muito curta, logo próximo estava o muro do templo e a porta das ovelhas, que era uma das portas de acesso à cidade, e que dava muito próximo do templo. E era chamada Porta das Ovelhas, porque por ali entravam as ovelhas que iam para o sacrifício. Iam morrer lá, oferecidas pelos sacerdotes. Por isso diziam que esta porta era uma porta estreita. Estão conectando aí, né? O bom pastor, a porta estreita, as ovelhas passando, né? E este tanque lá no passado servia para isso, para estes ritos da purificação. Como os ritos de purificação para os judeus precisavam acontecer com água corrente, então os responsáveis pela circulação da água dessas piscinas abriam em determinados momentos algumas comportas por onde entrava a água e movimentava as águas deste tanque. Talvez daí venha esta história de que um anjo movia as águas. E como o povo, né, o povo lá de Jerusalém era tão místico como o brasileiro, né, possivelmente é o que alguns comentaristas falam, em algum momento que os responsáveis por essa comporta abriram e a água se movimentou, alguém entrou lá dentro, foi curado e começou a contar a história, né? Fui curado. Quando moveu a água. Vocês observaram que essa partinha aí que conta do anjo que move a água está entre colchetes, né? Isso significa que esse é um texto assim bem de não tanto segurança, porque não é um texto que aparece em todos os manuscritos. Talvez uma explicação posterior por algum copista, tentando dar uma explicada no que acontecia, ou até num mito, numa história que estava ligada a esse tanque de Betesda. Aqui não diz, pelo jeito essa água ou demorava para agitar, ou nem todo mundo que caía lá dentro era curado, não é verdade? Porque tinha uma multidão aqui, e o texto não narra isso, né? O texto não vai narrar esse fato de que ali era um lugar de cura. Enfim, existem algumas outras questões interessantes, porque o nome deste lugar era Betesata, ou Betesda, e Betesda significa casa de misericórdia. E ao que me parece, lendo o texto aqui, misericórdia era o que não tinha nesse lugar, não é verdade? Porque esse paralítico disse para Jesus o quê? Eu estou há 38 anos paralítico, estou aqui, não posso me mover e não tem ninguém que me jogue na água quando ela se mova. Casa de misericórdia? Como assim? Aquele monte de gente doente lá, e veja que o texto diz quem eram os doentes que estavam lá, né?
cegos, aleijados e paralíticos. Pertinho do templo, onde havia adoração a Deus, onde habitava a glória desse Deus Todo-Poderoso. E o povo estava lá, imagina a cena, né? Imagina a cena, o desespero, mexeu a água, não, já jogaram, não adianta, puxa de novo, espera a próxima. Né? Devia ser uma cena bem engraçada, né? Não era uma hidromassagem, tá, gente? Era uma água que se movia lá e eles achavam que era a história do anjo. Casa de Misericórdia. Em 1888 descobriu-se algumas escavações interessantes ali, né? E começaram a descobrir que em cima do tanque de Betesda já tem pelo menos 2 construções de épocas distintas. Né? Uma da época de Constantino, que foi imperador de Roma por volta do ano 400, e outra depois das Cruzadas. Né? Mas eles estavam descobrindo que este tanque, ele tinha algumas evidências, e foi encontrada nas escavações desse tanque de Betesda, muitos sinalizadores que nos dias de Jesus, esse tanque de Betesda, na verdade, era um lugar de culto ao deus Esculápio, ou Asclépio. Esse era um deus da antiguidade, que tinha o dom da cura. Ele estava associado com o deus Serapis do Egito, e ele trabalhava com soros das cobras. E ele tinha então, ele era conhecido como Deus curador. E havia alguns ritos nestes lugares que eles chamavam de complexos de cura, e também chamados até por alguns de hospitais, porque as pessoas iam até aquele lugar e tinham os seus ritos, os seus cultos, os seus banhos, os seus usos das águas termais para passar por este processo de cura. E isso é uma coisa tão forte na antiguidade que a gente vai identificar que nessa época, nos tempos de Jesus, existiam pelo menos 400 lugares no Império Romano, onde existiam esses complexos de cura de Esculápio. Inclusive, um lugar como esse, que tinha um complexo grande desse, era na cidade de Pérgamo. Apocalipse fala sobre isso. Onde Jesus vai falar, onde o trono de Satanás está. E também, o símbolo da medicina hoje, o que é? É uma vara com uma cobra enrolada. Este era o símbolo de Esculápio. Se você colocar no Google Esculápio, você vai ver lá um deus com uma vara e uma serpente envolvida. Então, na verdade, Jesus entra neste lugar que não era um tanque de cura, onde as pessoas iam em busca da cura do Deus único e verdadeiro Deus de Israel. Era um lugar de curas milagrosas que estavam associadas ao paganismo e à idolatria. Isso estava em Jerusalém, do lado do templo. Jerusalém não era essa cidade santa que às vezes a gente pensa que era. Por isso que Jesus ficou tão nervoso lá. E Jesus não gostava muito de ir para Jerusalém. E por isso também eu fiquei pensando ontem, né, que hoje existem muitos hospitais católicos que são chamados como? Casas de misericórdia. Porque há uma associação com esta história de Esculápio ou de Asclépio. Uma coisa interessante também, que a história nos conta, e aqui eu estou dando todo o contexto histórico dessa passagem, eu estou fazendo hoje uma pregação bem expositiva, é que Davi, lá atrás, quando ele conquistou esse território que se tornou Jerusalém, existia um povo ali que se chamava de Jebuseus. E Davi vem e conquista aquele território, compra uma eira de Araúna lá e diz, aqui vai ser construído o templo a Deus, oferece então um sacrifício, né, e depois o seu filho Salomão vai construir o templo naquele lugar. Quando Davi foi conquistar os Jebuseus, o povo jebuseu disse assim, deixa que os coxos e os cegos possam dar conta de Davi. Ou seja, menosprezando os exércitos de Davi, e dizendo, até os cegos e os coxos vão dar um corridão em Davi desta região. E quando Davi conquista esse lugar, ele diz o seguinte, que não entrariam no templo de Deus nem coxos e nem cegos. Então esses coxos, aleijados e paralíticos não poderiam entrar no templo, mesmo sendo judeus, por causa da sua condição física. Havia um estigma
E eles ficavam então nesse tanque de Betesda, que era uma casa de misericórdia, que não tinha nada a ver com o Deus de Israel. Era uma idolatria enorme. E daí então, neste cenário, começa o diálogo de Jesus e o encontro de Jesus com este paralítico. Está imaginando a cena, né? Jesus chega nesse tanque de Betesda, apinhado, tudo cego, os coxos andando, né? Paralítico deitado. Devia ser uma cena do outro mundo, né? Mas multidão, cheio de gente, né? Aquele zum, 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 aquele ambiente, né? Místico, como existem em todos os ambientes como esse, né? Aquela treva assim em cima daquele lugar, mas Jesus vai até aquele lugar. Eu acho impressionante ver esses encontros de Jesus com as pessoas. Jesus vai ao encontro daquele que ele quer salvar, né? Jesus fala na parábola que ele deixa as 99 ovelhas no aprisco e ele vai atrás daquela ovelha que está desgarrada, e este homem era uma dessas pessoas. Porque aqui não vai narrar que Jesus curou todo mundo ou curou mais pessoas. Simplesmente Jesus entra naquele lugar. E é o que o texto nos indica, ele vai diretamente para aquele homem, fala com este homem e o resgata desta condição. Tanto é que depois o texto vai dizer que Jesus vazou e o homem nem sabia quem era aquele cara que falou com ele. Jesus fugiu no meio da multidão. Mas imagina o burburinho depois disso, né? Jesus já tinha vazado e o burburinho no meio do tanque de Betesda. E aquele homem saindo com a cama, e os chatos lá perguntando, o que você está fazendo? Porque tinha religioso aí do templo, aqui no meio do templo do tanque de Betesda, para pegar no pé do cara que foi curado também. E certamente aquela notícia vazou, todo mundo perguntou, mas a água se mexeu, eu não vi, você se jogou nela? Daí, não me joguei. Foi um homem que eu encontrei aqui, e ele perguntou o que eu queria, se eu queria ficar curado. Eu nem respondi, mas ele disse para eu levantar, pegar meu leito e ir embora, andar. Ele tomou essa decisão, isso impactou a vida daquele homem. Agora imagina esse homem, diz aqui o texto, Jesus viu o homem deitado. Jesus não viu simplesmente um homem deitado, assim como aquele com a mão mirrada dentro da sinagoga. Jesus viu aqui a história dele. Jesus viu o sofrimento que aquele homem tinha. Jesus viu a sua busca. Talvez aquele homem já tinha tentado de tudo. E agora ele estava naquele lugar, para ver se Esculápio, de fato, era o Deus que iria lhe conceder misericórdia. Aquele homem tinha uma autoestima destruída, o seu valor depreciado. Jesus viu a solidão daquele homem, eu não tenho ninguém que me jogue nesse tanque. Jesus viu o seu abandono, e Jesus pergunta, você quer ficar curado? O texto não fala que esse homem respondeu alguma coisa para Jesus. Aliás, a resposta que ele dá não é referente à pergunta que Jesus faz. Como é que estava a fé desse homem, gente? O que você acha? Será que ele cria em alguma coisa? Será que ele tinha alguma esperança? Pela resposta que ele dá para Jesus, parece que não, né? Parece que ele estava ali, parece que até ele desejava, mas ele não cria. Ele não podia imaginar que no meio daquela situação, ele já tinha visto tantas pessoas ali, tanta gente ali, e a misericórdia que era bom, que ele estava em busca, nunca havia chegado até ele. A resposta que esse homem dá para Jesus é uma resposta de um vitimismo completo, né? Esse cara acho que precisava procurar uma Cássia para fazer terapia, porque ele devia estar numa deprê, né? Assim, uma situação muito ruim, né? Olha o que ele diz, Senhor. Você pode pensar, imaginar até a cara que ele fez, né? Senhor, eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, imagina ele tentando entrar. Imagina ele tentando se agarrar na pedra, nas escadas, e rolando e se machucando. Atrás de uma crendice, atrás de algo que talvez ele estivesse fazendo ali, mas sem nenhuma esperança que aquilo poderia resultar em algo.
Aquele homem estava numa situação difícil, ele já estava apelando para tudo. Vítima. Né? E ele estava naquele lugar que se chamava Casa de Misericórdia, mas tudo que esse homem não via na vida dele era misericórdia. Porque ele não estava atrás do Deus da misericórdia. Até que Jesus aparece para ele. E este é o Jesus que é a encarnação do Deus da misericórdia. Um Deus que o viu de longe e veio até ele. E se dirigiu a ele. E o curou. Diz então o texto, então Jesus disse. Jesus viu assim, olha, eu acho que esse homem até crê. Mas a fé dele está tão destruída, tão impotente. E eu vou curá-lo. E Jesus então dá 3 palavras, dirige-se ao homem, e aqui saem da boca de Jesus 3 ordens. Jesus não dá trela para a conversa dele, do vitimismo, do não tenho ninguém, eu estou sozinho. E Jesus se volta para ele e responde, ou melhor, Jesus diz, levante-se, pegue a sua cama e ande. E aqui está a resposta de como aquele homem, de fato, neste momento, foi revitalizado na sua fé, porque ele não questionou Jesus. Ele falou que as águas lá, ele nunca conseguia entrar nelas para curar, mas Jesus tinha descartado essa possibilidade. Quando Jesus falou para ele, levante-se, pegue a sua cama e ande, como que o texto continua? No mesmo instante, o homem ficou curado. No mesmo instante, o homem ficou curado. E ele obedeceu aquelas ordens que Jesus havia dado para ele. Esses 3 verbos estão no imperativo, são ordens. E a minha fé precisa fazer com que eu obedeça a estas ordens, mesmo que isso possa parecer a coisa mais louca que estão me pedindo naquele momento. E talvez isso passou pela cabeça daquele homem. Mas de alguma forma havia uma conexão. De alguma forma o olhar de Jesus, porque aqui a gente pode recriar a cena, como é que Jesus olhou para esse homem. Aquele tanque estava abarrotado de gente, mas certamente ninguém olhou para ele como aquele Jesus olhou. E aquilo fez com que ele recobrasse a esperança, e diz o texto que ele se levantou, pegou a cama e começou a andar. E a história desse homem nunca mais foi a mesma. O texto vai dizer que mais tarde, Jesus encontra esse homem no pátio do templo. Opa, ele não podia entrar no templo, porque ele era um paralítico. Não só porque ele não sabia, ou não tinha condições de andar, mas ele tinha que ficar à porta. Lembra a história do templo, o portão de Formosa, a porta Formosa, que era a porta principal do templo, onde estava aquele mendigo, a porta do templo, mendigando e pedindo. Eu já preguei sobre essa mensagem um dia. E depois este homem entra no templo, louvando a Deus e se alegrando porque ele havia sido curado. Então este homem havia sido apartado dessa graça de Deus, deste milagre, por causa de um estigma, e ele já estava indo por caminhos que eram caminhos de total perversidade e morte. Mas Jesus foi lá e agarrou ele. E Jesus depois encontrou esse homem dentro do templo. Então aquilo que era uma privação para ele por 38 anos, agora se tornou uma realidade. Agora a vida desse homem não mudou somente nesse aspecto, não é verdade? A cura desse homem associa muitas outras mudanças de vida. Porque quando nós somos curados por Jesus, tudo passa a mudar. Eu passo a pensar diferente a respeito de mim mesmo. Eu passo a fazer coisas que eu não fazia antes. Eu começo a tomar posse de coisas que antes eu não conseguia. E isso pode ser em qualquer área da minha vida, não somente a física. Aquele homem era totalmente dependente de alguém que o levasse e o trouxesse.
E ele diz, não tenho ninguém que me jogue. Talvez seus familiares ou amigos ou qualquer pessoa levavam aquele homem de manhã naquele tanque, largavam ele lá talvez até a noite, ou ainda existia uma possibilidade de passarem as noites lá dentro daquele lugar, à espera desta cura milagrosa aí pelo Deus Asclépio. Mas a partir do momento que esse homem anda, a vida muda radicalmente. E ele começa a valorizar aquilo, e ele começa a recobrar aquela vida que ele havia perdido. Ele não curou e ficou inerte, passivo. Talvez por isso que Jesus pergunta para este homem, você quer de fato ser curado? Porque a tua vida vai mudar radicalmente. E uma coisa curiosa que Jesus fala aqui para ele, no verso, onde é que está achar aqui? Lá no final, no verso 13, mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo, verso 14, diz, escute, você agora está curado, não peques mais. Ser curado muda a situação de uma pessoa, muda a realidade espiritual dela. O milagre não é o fim, o milagre é o começo de uma nova vida. E por que Jesus falou, não peques mais? O que Jesus estava querendo dizer para aquele homem é o seguinte, não volte mais para aquele tanque, não busque mais outros deuses que não o único Deus verdadeiro. Muito mais do que uma cura física, o que eu fiz por você foi libertar você de umas garras, de uma morte eterna. Esta é a maior cura que alguém pode ter. Por isso Jesus perguntou para ele, você de fato quer ser curado? Porque a cura é o começo de uma nova caminhada. A cura representa que eu creio unicamente em Deus, que foi manifestado em Jesus Cristo. E eu creio em Jesus Cristo como Filho de Deus, e eu vou viver desta forma agora. E ao que parece, esse homem começou a entender isso, porque ele sai daquele tanque e vai para o templo. Tá certo que o templo também não era o melhor lugar, né? Assim, super crente, né? O templo estava cheio de coisas que desagradavam a Deus. Mas Jesus fala para aquele homem, não peques mais. Então, quais as implicações que essa cura trouxe para aquele homem? E por isso a gente entende que aquela resposta, ou aquela pergunta não era tão óbvia assim. Às vezes a gente chega para Jesus e pede algumas coisas meio inconsequentes, né? Cura isso, resolve meu problema lá, assim, vamos colocar o problema aqui, vamos orar por emprego, né? E você fica orando, aí Deus te dá um emprego. Daí você começa a trabalhar, de repente você está falando, que bênção de emprego. Que coisa maravilhosa, obrigado Jesus, por esse patrão, por esse ambiente de trabalho. Vocês estão percebendo a nossa incoerência? Vocês estão percebendo como muitas vezes a gente pede mal, ou a gente pede, a gente vê o milagre de Deus e de repente, o milagre fica pelo milagre. Sabe a história daquele bandido que na verdade ele não quer sair da cadeia, ele só quer ar-condicionado e uma televisão. Às vezes nós somos assim no nosso relacionamento com Deus. Por isso que Jesus pergunta, você quer de fato ser curado? Porque ser curado significa mudança radical. Você quer de fato crer em Jesus? Você quer de fato entregar a sua vida a Jesus? Porque isso é muito sério. As mudanças são muito radicais. E aqui tem uma coisa curiosa, porque quando Jesus fala, você quer ser curado, você quer, essa palavra, existem duas palavras gregas para querer, vontade. Esta palavra, telo, aqui é uma vontade consciente, é uma intenção, é um propósito. Significa de uma escolha que eu estou fazendo, baseado na minha emoção, no meu desejo. Tem coisas que a gente quer, e a gente pede, mas depois de um tempo aquilo já perdeu o seu valor. E muitas vezes nós vivemos o nosso evangelho deste jeito. E quando eu falo sobre isso, eu digo, quantas pessoas já experimentaram curas e manifestações, como o pastor Zé falou hoje, de presença de Deus falar comigo, mas isso não muda a minha vida.
Isso não muda a minha história. Isso não muda a maneira de como eu vivo o meu cristianismo e a minha fé. E Jesus adverte, não peques mais. Ser curado envolve mais do que simplesmente recuperar a saúde física. Envolve uma mudança em todos os aspectos da vida. Para aquele paralítico, ele ia ter que voltar a trabalhar, ele não ia precisar mais ninguém para carregar, talvez ele ia cuidar agora de outros, ajudar outras pessoas. Deixar de ser vítima do sistema, né, Cássia? Talvez acho que esse foi talvez o trabalho mais difícil. Agora eu não tenho mais a minha paralisia para ficar me lamentando e lambendo as minhas feridas. Eu fui curado no meu físico, agora eu preciso ser curado na minha alma. Eu preciso deixar de ser essa pessoa vitimista, essa pessoa do coitadismo, né? Eu preciso viver agora uma vida diferente, porque eu fui curado, eu estou andando agora, eu tive encontro com Jesus. Ele nem sabia quem era esse Jesus, mas Jesus depois o encontrou no templo. E daí ele ficou sabendo quem era esse que eu havia curado. Você quer ser curado, meu irmão? A cura vai requerer tratamento, disciplina, mudança de hábitos, abandono de vícios, rompimento com sentimentos no teu coração, com atitudes que você teve por 38 anos de vida. E agora você vai ter que assumir aquilo, uma cura completa, porque quando Jesus nos cura, Ele não nos cura simplesmente de um aspecto. Aquela cura tem o propósito de mexer com a nossa vida. O milagre não é simplesmente uma manifestação sobrenatural, mas é uma maneira das pessoas abrirem seus olhos e entenderem que Jesus é o Filho de Deus. Porque senão eu preciso de milagre toda hora na minha vida, não é verdade? Tem crente que vive assim, precisando de um milagre a cada 15 minutos, ou a cada dia, ou a cada semana, e fica colocando Deus à prova ainda. E dizendo, Deus, essa semana você não apareceu ainda, você não fez nada, olha que a situação que eu estou vivendo. E os milagres que você já viveu? Fizeram o que com você? Trouxeram maturidade? Trouxeram uma vida firmada na verdade? A gente precisa levantar, tomar o leito e andar. A cura, o desejo pela cura traz esta ordem, levante a sua cabeça, posicione-se diante de Deus, procure ouvir mais a Deus do que o diabo soprando no teu ouvido, tome passos de fé, firme-se nessa verdade da palavra de Deus, não peques mais, não peques mais. A pergunta de Jesus é necessária porque nem tudo aquilo que a gente deseja, a gente quer de fato que aconteça na nossa vida. Às vezes a gente só quer o emprego, e que seja bom, e que o salário também seja bom. Mas a gente não quer os desafios que esse emprego vai me trazer. Às vezes eu quero a cura física, mas eu não quero trabalhar com todos os problemas da minha alma que foram gerados nesse meu problema físico. A cura teve um preço para Jesus. E ela tem um preço para a gente também. Quando Jesus manifesta a cura dele na nossa vida, esta cura é para mexer em coisas muito mais profundas do que nós imaginamos. Essa resposta de Deus à sua oração quer ir muito mais fundo na sua vida e não simplesmente responder à sua oração como se Deus fosse um fast food, um pronto-socorro, que você chega lá, aperta um botão e aquilo acontece para você e você sai feliz da vida pelos próximos 40 minutos, porque daqui a pouco já vai acontecer algum outro problema que você está recorrendo a Deus de novo. Não é este o tipo de caminhar com o Senhor que nós devemos ter. Por isso que Jesus pergunta, você de fato quer isso que você está pedindo? Olha, eu vou fazer, hein? Eu vou fazer, mas vai ter desdobramentos. E você vai precisar se posicionar diante disso, ok? A gente quer ser curado das feridas do passado, mas a gente não está disposto a perdoar o outro.
A gente quer ser curado do isolamento e da solidão, mas a gente não está disposto a se levantar e fazer relacionamentos e buscar as pessoas. A gente quer ser curado da falta de propósito para a nossa vida, mas a gente não está disposto a aceitar o propósito de Deus para a minha vida. A gente quer ser curado dos vícios que nos aprisionam, mas a gente não está disposto a nos submeter à disciplina, reestruturar os nossos hábitos, muitas vezes esmurrar o nosso corpo para que ele não seja aquele que me governe, mas sim o Espírito de Deus. E aqui a gente relembra as palavras sobre graça. A gente quer muita coisa, mas a gente não está disposto a pagar o preço daquilo que nós vamos receber. Porque quando Deus opera um milagre na nossa vida, aquele milagre tem um propósito que vai muito além do que aquilo que a gente pensa ou imagina. Vamos ficar em pé. Jesus pergunta para você hoje: você quer ficar curado? Eu não sei qual é a situação que vem à sua mente quando você ouve essa mensagem. Talvez não seja uma cura física. Você quer ficar curado? É a pergunta de Jesus. E o bônus desta pergunta que Jesus nos faz é que Ele irá nos curar. Não é verdade, Lorena? Quem aqui já experimentou cura física? Eu já experimentei. Esse é o bônus, a cura. Você saiu daquele momento de escravidão, da enfermidade, do medo, do tormento, mas já passou. Eu tenho relatos de cura na minha vida que já passaram 30, 40 anos. 3 anos atrás, manifestações, mas já passou. Mas aquilo me fez conhecer a Deus de uma forma diferente. O ônus é o levante-se, tome a sua cama e ande, e não peques mais. Este é o ônus, e esse ônus eu também tenho que pagar por ele, porque é um pacote completo. A vontade tem que ser consciente, tem que ser resoluta, tem que ser forte, para que a cura de Deus seja completa. A gente não sabe o fim da história desse homem. Talvez ele tenha de fato experimentado a libertação e a vida dele mudou radicalmente a partir desse encontro. Mas talvez nós poderíamos pensar na hipótese de um dia esse homem sofrer por alguma outra coisa, alguma outra enfermidade, e voltar àquele tanque de Betesda, voltar aos antigos caminhos, voltar à busca desesperada, somente pelo alívio de uma aflição momentânea. Quando Deus quer nos curar, Ele quer mexer com a nossa vida. Ele quer virar do avesso, com muita graça e com muito amor, e nós precisamos disso. Talvez aquele homem pensasse que o que ele precisava é ser curado da sua paralisia para a vida dele ser diferente. Mas Jesus está dizendo, tem uma cura que é muito mais profunda, que precisa acontecer na tua vida. Você não tem nem noção da dimensão dela, mas eu vou fazer isso se você pagar o ônus. Vamos viver com consciência este evangelho que a gente está seguindo? Porque muito do que tem se pregado hoje é da cura, da bênção, da prosperidade, e vai, pede para Deus, e Deus faz, e depois você segue a tua vida, seguindo os teus caminhos mais tortuosos. Este não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é: levante-se, tome a tua cama, ande, não peques mais, que esta cura marque a sua vida e transforme você de dentro para fora. Vamos orar, feche seus olhos, coloque o seu problema diante do Senhor. Diga para o Senhor qual resposta você dá diante dessa palavra. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui nessa presença bendita do Senhor. E o Senhor nos encontra em qualquer lugar, Jesus. O Senhor nos encontrou em qualquer lugar por onde nós andamos, Jesus. Talvez a nossa história de vida se assemelhe com a história desse homem. Nós estávamos perdidos, longe, por caminhos totalmente errantes. E o Senhor foi até nós. O Senhor nos olhou, nos curou, nos abençoou.
Deus amado, nós queremos continuar vivendo debaixo dessa verdade, Senhor. Nós queremos, Deus, de fato responder: sim, Senhor, queremos ser curados. Sim, Senhor, queremos ser transformados e deixarmos o Senhor fazer a obra na nossa vida. Sabemos que esta é uma obra completa. Não queremos somente o benefício, nós queremos também o compromisso e a responsabilidade, Deus, de obedecermos a Tua palavra, de andarmos debaixo das Tuas ordens, de não pecarmos mais, de buscarmos este caminho de vida que o Senhor propõe para nós, e Ele está diante de nós. Tira-nos, Senhor, dos nossos tanques de Betesda. Tira-nos, Senhor, dos caminhos aonde a gente vai atrás de uma misericórdia, mas nós nunca iremos encontrá-la. Leva-nos, Senhor, para esta presença bendita. Leva-nos, Senhor, para este encontro que transforma a vida. Leva-nos, Senhor, para a Tua presença. E cura-nos como o Senhor quer nos curar. Faça a Tua obra completa na nossa vida, Jesus. Não somente naquilo que nós pedimos, mas vai muito além. Consolida, Deus, a nossa fé. Consolida o nosso caminhar contigo. Nos faz corajosos, valentes. Nos faz como aqueles que creem no Senhor Jesus, mesmo no meio das tempestades, das lutas e das adversidades. Nos faz como aqueles que encontram em Ti o abrigo sempre para descanso. E sabem que o Senhor sempre virá no tempo certo para nos salvar. Abençoa a nossa vida, Jesus. Nós precisamos de Ti. Traz consciência dessa verdade ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.